Muita agitação no ambiente político de Brasília nesta semana. Uma gravação clandestina foi parar na internet e causou muito barulho. Muito mesmo. O áudio revela como foi um encontro entre o governador e deputados distritais. Veja. A reunião no Buriti aconteceu no dia 14 de maio. Estavam no gabinete, além do governador, o então secretário-chefe da Casa Civil, Hélio Doyle, o secretário de Relações Institucionais, Marcos Dantas, e 11 deputados distritais, entre eles Celina Leão, doutor Michel e Juarezão. No encontro, Hollenberg defendeu o pacote fiscal que enviaria à Câmara com um possível aumento do IPTU. A gente sabe que essa é uma medida desgastante, mas se a gente não encarar, a gente não tem condições de pagar salário ou de pagar as dívidas do Estado, nem com fornecedores e prestadores de serviço. A presidente da Câmara, Celina Leão, alertou que o IPTU poderia ficar de fora do pacote. Eu acho que se a gente mandasse tudo isso neste momento, tirasse neste momento a questão do IPTU, eu acho que a condição da gente ter sucesso em tudo era muito maior. Hollenberg acabou acatando a decisão e segurou o IPTU para o segundo semestre. Os deputados aproveitaram o encontro para criticar a relação do governo com a base na Câmara. Porque da forma como está, o senhor tem uma base igual prego no sabão molhado. O senhor não está com a sua base consolidada. Vai levar pau. Chama, conversa e veja quem é e veja o que pode fazer. A relação complicada com a base foi alertada também pela presidente da Câmara. Celina Leão reclamou da falta de espaço no governo. Tem momentos que se fala assim, não, nós não vamos fatiar o governo. E o deputado quer fatiar o governo. O deputado quer participar. A classe política, querendo ou não, precisa ser contigo no governo do senhor. O senhor não tem nem secretário de deputado. Pode ser deputado federal, pode ser deputado local. Querendo ou não, a classe política está fora do governo. O deputado Juarezão também reclamou e de uma forma bem clara. Queria que o senhor dividisse todos os deputados por igual. Por isso que eu acho que a base está meio complicada. Toda a gravação foi parar na internet e caiu como uma bomba no Palácio do Buriti e na Câmara Legislativa. Revoltados com o vazamento, os deputados reagiram. Hoje, 22 parlamentares assinaram um requerimento de pedido de abertura da CPI das gravações clandestinas. E a presidente da Casa foi além. Celina Leão protocolou junto ao Ministério Público do Distrito Federal um pedido de investigação sobre o vazamento dos áudios na internet. A Polícia Civil também já foi acionada e um inquérito foi aberto. E quem está com a gente aqui no estúdio é o secretário de Relações Institucionais, Marcos Dantas. Boa noite. Como é que o governo viu essa gravação clandestina e também o vazamento do áudio na internet? Boa noite. O governo repudia essas gravações. Na verdade, na fita, todos têm conhecimento, aconteceu uma reunião de trabalho, onde o governador discutia com os parlamentares diversos projetos que iriam ser encaminhados para a Câmara Legislativa. E, na sequência, um desses projetos só foi aprovado, que é o projeto da securitização das dívidas. Agora, secretário, boa noite. Os deputados ficaram bastante revoltados com essa situação toda. O governo teme que essa situação prejudique, de alguma forma, a votação de projetos importantes lá na Câmara? Eu acredito que essa turbulência vai passar. Esse é um momento de muita conversa, de muita reflexão, de muita serenidade. A gente entende e compreende a importância da Câmara Legislativa. Portanto, essa relação será restabelecida com certeza. Agora, os deputados ficaram muito revoltados. Nós conversamos, a nossa reportagem conversou com vários parlamentares. E, inclusive, nós ouvimos na gravação reclamações de representantes da base do governo. A partir desse episódio, o governo vai repensar essa relação com a Câmara, principalmente com a base de apoio? Mas veja só, a relação com a nossa base é uma relação de muita transparência, de muita sinceridade. O que a base e o que os parlamentares reivindicam não é nada de anormal. Isso é da democracia, acontece em qualquer lugar do mundo. Na verdade, o que eles querem é participar mais das decisões. O que eles querem é melhoria para suas cidades, obras de infraestrutura, enfim, iluminação pública, segurança. Isso é legítimo da democracia, isso é legítimo no processo democrático. Agora, secretário, o governo está preparado aí para uma possível CPI para investigar esse caso?
Olha, eu não vejo o sentido de uma CPI. Nesse momento que a cidade passa por diversos problemas, por diversas dificuldades, eu acho que nós temos que focar nos problemas, discutir esses problemas e encontrar soluções. Isso é que foi a pauta da reunião do dia 14 de maio, onde aparecem essas gravações. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Jornal SBT Brasília. Eu agradeço, boa noite. Obrigada, secretário. E quem também está com a gente, direto lá da Câmara Legislativa, é a deputada Celina Leão, presidente. Boa noite, deputada. Piorou o clima, é o que todo mundo quer saber, piorou o clima para o governo aprovar projetos aí na Câmara Legislativa? Olha, eu não diria isso, até porque os parlamentares têm muita responsabilidade sobre o Distrito Federal. Ontem, inclusive, nós votamos um crédito aí para prestigiar todas as creches do Distrito Federal. Então, assim, nós temos responsabilidade com a cidade. O que realmente fica, acho que arranhado, é essa relação institucional, né? Porque o conteúdo dos áudios não constrange essa casa. Nós falamos, né, sobre, fomos contrários aí ao IPTU, colocamos outras questões no áudio. É muito importante que a população do Distrito Federal escute o áudio todo para ver, inclusive, que foi uma fala republicana de todos os parlamentares. Agora, pinçar algumas frases desse contexto, né, e soltá-las na internet é o que realmente tem causado aí grande prejuízo sobre essa casa. Então, este constrangimento realmente é muito grave, aconteceu dentro do gabinete do governador do Distrito Federal e a gente realmente pede uma apuração severa sobre isso. Agora, deputada, foram feitas muitas críticas, a senhora principalmente criticou muito a questão do grampo, a gravação clandestina, o vazamento, sua invasão de privacidade no gabinete do governador, reunião com parlamentares. Agora, quanto ao conteúdo, a senhora acha que no caso dos parlamentares, eles têm direito de pressionar o governo para um espaço maior em troca de apoio na Câmara? Olha, eu acho que não. Isso não foi falado em nenhum momento. O que se falou naquela reunião é sobre o isolamento político do governador. Se nós formos parar para pensar, em todos os estados nós temos participação, sim, política do secretariado. Não adianta você ter um secretariado técnico, burocrático, que não entende a vontade da população. Você tem que realmente ter o equilíbrio sobre isso. E a gente realmente percebe que falta isso um pouco no governo. Isso eu falei da tribuna da Câmara. Agora, o que causa realmente estranheza é, após uma semana, a gente, né, romper com o governo, trazer alguns problemas graves que estavam acontecendo e vir uma turbulência como essa sobre a Câmara Legislativa. É muito grave o que está acontecendo, né? Chamar a população aí realmente para um alerta muito grave sobre uma tentativa realmente de desmoralizar a Câmara Legislativa. Uma última perguntinha rapidamente. Vai ter ou não vai ter CPI na Câmara para discutir esse assunto? Olha, essa casa entende que o governo tem todas as ferramentas para trazer a veracidade sobre isso. É importante que essa casa tenha as respostas necessárias aí da Polícia Civil. Se a gente tiver isso a contento, realmente a gente vai desprezar essa CPI. Mas se a gente não conseguir chegar na autoria e na materialidade disso, essa casa sim vai acionar e nós vamos nós mesmos investigar. Ok, deputada, boa noite, muito obrigado. Obrigada, deputada. Obrigada, muito obrigada.